Dá tempo de mudar o mundo com uma conversa de cada vez? Para Camila Camilo, dá. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Estamos aqui hoje com a Camila, muito grato pela sua presença. Prazer é todo meu de estar aqui com você. E também com Márcio Libar, meu amigo. Uma honra, meu caro. Parabéns pelo podcast. Vamos aprender um pouco com a Camila hoje. Vou aprender. Eu que vou aprender com vocês. Né? Maravilha. Eu acho que esse papo aqui vai ser muito bom, viu? Então é o seguinte, estamos aqui no nosso podcast sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e as urgências do nosso tempo. E eu já gostei dessa provocação da Camila, que ela fala de mudar o mundo com uma conversa por cada vez, não é isso? Uhum. Então eu quero entender como é que funciona isso. Camila é uma empreendedora social com mais de uma década de experiência na ponte entre grandes organizações e iniciativas de base, fundadora da Creators Academy, então a gente vai conhecer aqui um pouquinho. E o Márcio Libar, que é ator, diretor, palhaço, palestrante e autor, mais de 40 anos de carreira como artista e palhaço, e que conduz as pessoas aí pela arte da aceitação, das imperfeições e dos erros, e que leva esse conhecimento dele, que ele vem construindo aí também para as grandes empresas, né? Então, Camila, eu pude já assistir alguma coisa do que você traz, da sua abordagem. Queria que você falasse um pouquinho de onde você vem nesse contexto das mudanças climáticas. Como é isso aí? Como é que é essa história? Massa. Bom, eu sou a segunda filha de 4 irmãos, nascida na zona leste de São Paulo, na periferia. Minha família, uma parte da minha família ainda mora em Guaianazes, Itaquera, quem conhece São Paulo. Os meus pais se separaram, eu era muito pequenininha, eu tinha 7 anos. E aí a minha mãe se mudou para o outro lado da cidade, para a zona oeste. E, bom, morando em São Paulo, se você saiu da zona leste para a zona oeste é como se você tivesse ido para outro mundo. Num contexto de quando eu morava na zona leste, era ainda um tempo do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que o asfaltamento demorava para chegar em Guaianazes e tudo mais. Eu vivi momentos de ver partes da cidade onde eu morava, na minha infância, não desenvolvidas. No que a gente conhece como desenvolvimento. Se essa é a melhor solução, não vem ao caso agora, mas o que a gente conhece como desenvolvimento não tinha. Mas a minha mãe, aqui você vê que a galera é meio cética com relação aos signos, mas eu dou uma zoada porque minha mãe é virginiana. Eu sei bem o que é isso. E aí, pra ela, vocês lembram que, tipo, há uns 20 e poucos anos atrás tinha uma propaganda na TV que falava, era de um sabão em pó, tipo, se sujar faz bem? Sim. Cara, isso não funcionava pra minha mãe, de jeito nenhum. Tipo, não pode sujar o uniforme, não pode brincar na terra, não. Você só tem 2 uniformes pra ir pra escola, menina, não pode sujar, não. Sujar tem que lavar, né? Se sujar tem que lavar, e aí, tipo, se tem que lavar, tem que gastar mais produto, a mãe não tem dinheiro pra fazer isso. E essa dinâmica de não poder necessariamente viver essa infância da natureza, apesar de, por exemplo, a gente chegou a morar por uns 6 ou 7 meses numa chácara, o máximo que eu fazia era um banho de mangueira. Então, tipo, a minha melhor memória de infância nesse lugar de brincadeira é um banho de mangueira, mas nunca era, tipo, ficar subindo em árvore. Não tinha isso. Então eu cresci achando que era uma pessoa da cidade. Que, tipo, se eu fosse pra algum lugar fora da poluição, eu falava, ai, sinto falta do cheirinho da poluição, assim. Do barulho do trânsito e tal. Hoje em dia eu entro em pânico só de ouvir o barulho do trânsito. Passa um tempão, eu vi o mar pela primeira vez com 19 anos. E foi uma experiência que me transformou completamente, assim. Eu acho que quando você é criança e você tem experiências com a natureza, você vai assumindo aquilo como sendo seu. Sim. É comum, tipo... Eu acho que tem a beleza da criança com 2, 3 anos correndo pro mar, fazendo castelinho de areia. Mas eu lembro do cheiro. Tipo, eu tenho na minha cabeça a imagem das pessoas subindo da água, do sol descendo no pôr do sol. Tipo, a memória ficou tão enraizada em mim, porque eu já era adulta,
E eu falei, cara, que loucura que é isso aqui. Como é que eu não vim pra esse lugar antes? E eu tava de tênis. E aí meus amigos me zoando, né? Porque não se vai de tênis pra praia. Falando, não, eu vou ficar doente. Tipo, se eu pisar descalço na areia. E aí o tempo passou e uma vez uma amiga tinha feito um programa de voluntariado em Belém e falou, Cami, eu acho que você tem que ir. Tipo, é a sua cara. Aí vocês imaginam que eram 3 Camilas conversando. A minha amiga Camila, que fundou o Barco Hacker em Belém, Camila Brito. Minha amiga Camila, que me indicou o Barco Hacker, Camila Chute. E eu, Camilo. Uma bagunça esse e-mail dessas 3 Camilas conversando, né? Tudo com C? Não, 2 com K e uma com C. A única que a gente conseguia diferenciar era a Camila Chute, porque o dela era com C. E aí, nessa conversa das Camilas, eu fui. Larguei tudo que eu tinha, tipo assim, eu juntei os meus rolês. Sabe, de vez em quando eu tenho esses feelings, assim, coisas que eu preciso fazer. E aí eu fui para uma imersão do Barco Hacker em 2017. E aí um dos primeiros lugares que a gente foi um município na região metropolitana de Belém chamado Barcarena, que é onde está instalado uma das mineradoras. E eu não sei se vocês sabem, mas de 2016 a 2022, se eu não me engano, num período de tipo 5, 7 anos, foram acho que 18 acidentes naquela mineradora. E o último grande acidente foi em 2018, eu tinha ido em 2017. Em 2017 já tinha tido um vazamento de dejeitos ali. A comunidade que eu visitei ficava completamente sem água. Sem peixe para pescar, porque o rio estava contaminado. E aquilo me pegou, assim. Aí, bom, na Amazônia os rios têm maré igual ao mar, né? É muito doido. E quando essa maré baixa, todo o resíduo que está na água fica nas comunidades, porque elas são pequenas ilhas. E aí, quando eu vi as embalagens, eram as embalagens das coisas que eu consumia em São Paulo. Do salgadinho, do refrigerante, da bolacha. E aí eu falei, cara, é óbvio que não é o meu lixo em São Paulo subindo o rio para chegar lá. Mas foi a primeira vez que na minha cabeça falou assim, o jeito que eu me comporto lá influencia o comportamento das pessoas aqui. E não é que elas não saibam que o modo de vida que elas escolheram e sempre viveram é o melhor modo de vida para aquela região. Mas é porque a gente está fazendo uma propaganda de um modo de vida que destrói o meio ambiente, baseado em consumo. E no fim do dia, gente, a gente é capaz de tirar o direito de alguém de consumir, se as pessoas querem consumir? Sim. E se eu tenho o direito de comprar um produto industrializado, por que uma pessoa ribeirinha ou uma pessoa indígena não vai ter o mesmo direito? Né? Tipo, essa pessoa não é obrigada a ficar no século passado, vamos dizer assim, porque eu acho que aquele lugar precisa ser conservado. Exatamente. Mas eu acho que é nossa responsabilidade, de quem está diretamente envolvido nas indústrias, de construir um caminho mais sustentável para essas pessoas. Quando eu extraio matéria-prima, mas eu não produzo lá e eu não deixo riqueza lá, eu estou estimulando a pobreza e o consumo da pior qualidade. O salgadinho que eu como aqui é diferente do salgadinho que a galera come lá. Esse Barco Hacker, como é que funcionava? Como é que era O Barco Hacker funcionava assim, a gente juntava um grupo de makers, então o pessoal que curtia robótica, eletrônica, programação, tipo, arte com instalações de projeção e etc. A galera de arquitetura e engenharia botava num barco. Tipo, umas 20 pessoas, mais ou menos, uns 20 voluntários. E a gente ia com barco de comunidade em comunidade, trocando com a comunidade. Então a gente apresentava uma tecnologia emergente e trocava ideias sobre os saberes tradicionais. Então a gente levava impressora 3D no barco, levava cortadora a laser e tudo mais. Quanto tempo, Camila, foi esse período? As viagens eram viagens de tipo um final de semana, 5 dias. Só que elas aconteciam sempre. E elas foram inspiradas num projeto de São Paulo, criado pela Evelyn Gomes e pelo Pedro Marcum, chamado Ônibus Hacker. Porque quando a Cami de Belém viu o ônibus hacker, ela falou, nossa, preciso fazer um ônibus hacker na Amazônia. E aí o Pedro vira pra ela e fala assim, cara, na Amazônia as suas ruas são rios, você tem que ter um barco hacker. Durante a pandemia, a Camila descobriu um câncer.
E um pouquinho antes, na verdade, e infelizmente ela veio a falecer em junho, maio, junho de 2020, e ninguém teve chance de se despedir. Né, a gente não pôde ir pro velório, a gente não pôde falar tchau. E eu fiquei muito com aquela coisa dentro de mim, assim, eu queria honrar aquela jornada. Comecei a pesquisar muito. Viagens é muito louco, mas tem muitos estudos falando sobre o poder das viagens na mudança do comportamento das pessoas. E o como, quando você se desloca da sua zona de conforto, você assimila conhecimentos mais rápido. O quanto, quando você viaja e mergulha em outra cultura, o seu cérebro assimila novos conceitos de formas diferentes. Tipo, é quase como se a gente desarmasse os nossos sistemas de crença ao adentrar outras culturas. Falei, cara, foi o que mudou minha perspectiva. Tipo, eu entendi que meu consumo podia fazer mal numa viagem. E se eu fizer isso com pessoas que falam com milhares, milhões de pessoas todos os dias? E aí, foi assim que daí nasceu a viagem que eu executo, que é a Creators Academy, é um programa para pessoas que criam conteúdo, para jornalistas, figuras públicas que têm audiências em diversas plataformas, porque essas pessoas estão moldando o jeito de pensar de outras pessoas. Estão moldando o estilo de vida, o desejo de consumo. E aí eu costumo dizer que a gente não cuida daquilo que a gente não conhece. Né? E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, como é que a gente volta a fazer uma jornada de se apaixonar pelo território, se apaixonar pelas pessoas, pelas histórias delas? Porque o que eu vejo é assim, muita celebridade, muito comunicador recebe um briefing frio de uma campanha. Você vai ser lá, sei lá, embaixador da ONU. E você é uma puta celebridade. Aí você recebe um briefing. Você vê que tanto que as campanhas das Nações Unidas, que são as de maior sucesso, são quando os artistas se deslocam até os lugares. Normalmente são as campanhas da Acnur sobre refugiados, porque a galera vai nos campos de refugiado. Tipo, geralmente são as campanhas que mais, tipo... Porque quando você se desloca até o lugar, a perspectiva muda. É intencional, tipo, o seu corpo sai do seu lugar de segurança para aprender sobre o outro, para aprender sobre o território. E uma coisa que a gente queria muito, assim como eu aprendi do Barco Hacker com a Camila e tudo mais, é que a gente não queria mostrar a dor do Brasil. A gente queria mostrar o estado da arte do cuidado dos territórios. Então a gente vai para lugares onde as histórias estão sendo escritas da maneira mais bonita, mais gentil, mais cuidadosa. Então a gente vai conhecer a história do cacique que está reflorestando centenas de hectares, milhares de hectares, sem ajuda de ninguém, tipo, ele e o povo dele. A gente vai conhecer a história do cara que era madeireiro, que cortava madeira ilegal e hoje trabalha com turismo e mudou a história da comunidade dele trabalhando com turismo. Porque ao conhecer essas histórias, muda o nosso ponto de vista e a nossa referência. Né? Tipo, acho que é que nem o gringo quando olha pro Brasil e acha que isso aqui é só mato, que a gente tá andando com o macaquinho pendurado no pescoço e tal, que não tem estrada, que não tem McDonald's. Eu lembro de ter uma amiga de Los Angeles que veio pra São Paulo, que ficou assim espantada. Eu morava na Augusta. Que ficou espantada, falou, nossa, vocês têm McDonald's aqui? Eu falava, claro. Você achou que a gente tem o quê, né? Não queria que tivesse, queria que a gente tivesse feito igual na Bolívia, que o McDonald's não deu certo. Da onde que veio essa inspiração de uma conversa por vez? Assim, Eu tava fazendo em 2021 um programa de coach com uma mulher chamada Belinda Chu. Belinda, ela é consultora de inovação da Casa Branca. E, enfim, uma escritora maravilhosa, ela super pesquisa comportamento humano e tal. E a gente tava num programa de 9 meses juntas, assim. E ela começou a me fazer muitas perguntas. Do tipo, em que lugares você quer estar? Qual é a mensagem que você quer deixar pro mundo? E ela também me perguntou como as pessoas reagem quando elas conversam comigo. Com alguma frequência, eu lembro de gestos das pessoas, mas eu não lembro muito de palavras. Tipo, eu lembro do olhar, eu lembro do gesto.
mas a maioria das pessoas fica com uma palavra. Tipo, alguma frase e tal. E ela falou assim, se você tiver uma sala, quem que você quer ser na sala? E aí eu fiquei pensando, assim, tipo... E a gente fez um exercício daqueles de roleplay mesmo, assim, sabe? Como se eu fosse a líder da sala, como se eu fosse a pessoa servindo café, como se eu fosse a assistente de alguém que tá na mesa. Você se via assim? Ela foi fazendo comigo um roleplay de todas essas posições. Ah, tá. Pra eu, tipo, como você se sente em cada uma dessas cada posições. papel ali, né? Cada chapéu ali. E pra saber quem eu queria ser nessa sala. E a mensagem era, essa é uma sala de poder, então decisões importantes vão ser tomadas. Quem você quer ser nessa mesa? E aí eu me dei conta de que eu não necessariamente queria o peso da caneta estar na minha mão e eu ser a pessoa que toma a decisão. Mas que eu queria ser a voz que faz quem toma a decisão refletir. E porque corpos como o meu normalmente não vão entrar nas salas onde o poder estão, onde o poder está. Mas que eu posso construir um caminho e que a gente é resultado das pessoas que a gente toca todos os dias de alguma maneira. E aí ela falou assim pra mim, e como que você toca as pessoas? Eu falei, com pequenas conversas. Ela, e se mudasse o mundo uma conversa por vez? Nossa. E aí eu fiquei, tipo, porque eu falei, uma vez eu falei pra ela, né, que eu achava que toda pessoa era um mundo. E que essa ideia de mudar o mundo inteirão deixa a gente impotente. Tipo, quando eu fico pensando que, nossa, vamos trabalhar pra parar a crise climática, é tão grande, que o único sentimento que eu tenho em seguida é o de impotência. Porque não dá, tipo, a gente não vai acabar com a crise climática sozinho. Mas a gente pode fazer isso um mundo por vez. Uma pessoa por vez. E aí eu penso que, por exemplo, cada vez que eu tô no palco, se tem 10 pessoas na plateia, eu tô tendo 10 conversas, porque cada uma delas tá recebendo de um jeito. Se tem 1000 pessoas, eu tô tendo 1000 conversas, porque cada uma delas tá recebendo de um jeito. E pode ser que eu agrade, ou pode ser que a mensagem chegue pra, tipo, 1%. Mas pra aquele 1% que chegar, eu não tenho controle do impacto do que a pessoa vai fazer com a mensagem que chegar pra ela, mas eu tenho clareza da intenção dessas conversas, sabe? E eu também, com essa ideia, com essa coisa de mudar o mundo uma conversa por vez, vem pra mim um lugar de desapego também. Minha mãe é evangélica, né? E aí ela dizia pra mim assim que a gente só é dono da palavra enquanto a gente não fala ela. Porque depois que a gente fala, não é mais tua. Não é mais nossa. Na Bíblia fala que a gente vira escravo da nossa palavra, né? Mas eu quis ressignificar isso. Porque depois que eu lanço a palavra, a responsabilidade do que ela vai ser pra frente é de quem tomou ela pra si. Tipo, mas eu sou responsável pelo que eu vou falar. Então, no que eu vou falar, precisa ser intencional, precisa ser apoiado pela ciência, precisa ser baseado em dados, em evidência, precisa ser o mais genuíno possível. Aquilo startou de alguma maneira alguma exatamente, coisa. Né? Exatamente. Mas foi um processo de trabalho individual, assim, processo meio que terapêutico, consultoria profissional, que me ajudou a chegar nisso. E eu recomendo, assim, para todo mundo que tiver a oportunidade de sentar com um profissional para olhar o que quer, não é nem o que quer ser, mas o que te faz feliz. Tipo, eu gosto de pensar que o que me faz feliz é ver a lampadinha acender na cabeça das pessoas, assim, quando elas estão conversando comigo. Porque a gente sabe quando a luz acende dentro da pessoa, né? Quando ela tá conversando com a gente. Sim. Isso me dá, tipo, um sentido de propósito, uma direção e tal. Eu te ouvindo, assim, vendo, né, nas redes a sua palavra, eu tinha certeza que eu queria te ouvir mais, né? Fiquei aqui tocado assim, pelas suas palavras, né? E eu venho eu atuo no campo corporativo, tenho essa atuação dirigida para a sustentabilidade, e esse assunto da mudança climática
me incomoda há um tempo e eu venho já há alguns anos elaborando uma forma de trazer um projeto para conversar sobre esse assunto e de uma maneira expandida, porque a gente está falando da humanidade, a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de comportamento, né? Hoje tem estudos, inclusive, de neurociência, né, que está estudando a neurociência da sustentabilidade, neurociência voltada para a mudança climática, para a gente entender porque o nosso sistema tem dificuldade de entender a gravidade do que está acontecendo, né? E eu acho muito interessante isso que você falou também de como que essa conversa acontece e assim, dessa necessidade de mudar aos poucos. A proposta de dar tempo está muito ligada com isso, né? E esse contexto de conversa. Eu queria ouvir também o Márcio assim, nesse sentido, que ele é um agente de transformação também, que está muito focado no indivíduo, né? Porque você fala com a pessoa, né? O artista, o ator, o palhaço fala com uma pessoa e carece desse vínculo, né? E ele está atuando em empresa usando essa tecnologia espiritual, humanística. Eu, na verdade, ouvindo a Camila falar, eu volto meu olhar todo para ela, assim, sabe? Sim. Porque eu acho que a Camila é a expressão de tudo que eu acredito, no sentido da inadequação, né? Uma pessoa inadequada socialmente, mulher, preta, plus size, como ela mesmo diz, esse corpo não é facilmente assimilado em nenhuma estrutura formal de poder, como uma pessoa com essa origem, com essa história, com essa carga de inadequação, um desejo absurdo de pertencer, porque no fundo essa é a grande dor da humanidade, todo mundo quer ser amado e todo mundo quer pertencer. Como ela consegue encontrar dentro dela uma autenticidade a partir dos seus valores e conseguir comunicar de uma maneira tão sutil e tão simples esses valores para o mundo, capaz de gerar grandes transformações. Então, assim, eu não teria nem nada a dizer a não ser pegar esse exemplo de humanidade, essa experiência que ela gera impacto, tem transformado pessoas, tem ajudado pessoas a pensar formas diferentes de realidade, e numa porcentagem mínima, ainda gerar impactos e mudanças, eu acho que essa é a grande boa nova, é o grande evangelho. Como você não precisa adulterar as suas inadequações para poder pertencer, e justamente a partir disso você ganha uma carga de autenticidade e potência que gera essa capacidade de poder. Então eu só tenho que dar um beijo, parabenizar essa mulher incrível. E conta pra gente, Camila, muito, muito bom. Fiquei bastante tocado também com a sua fala. Aí conta um pouco aí desse desdobrar aí, dessa descoberta. Porque você hoje é uma pessoa, você é um ativista, né? Então, fala um pouquinho aí do Instituto Oiá, da sua presença, porque essa resposta, né, é muito interessante. Tem uma pessoa, o Satish Kumar, né, que é o criador da Schumacher College, né? Ele escreveu o Amor Radical, né? Eu tive a oportunidade de ver o lançamento do filme, ele estava lá em São Paulo, e ele parece que ele traz uma resposta que parece conectar, né, a essa questão do individual e do global, né? Conta pra gente aí, como é que foi esse desdobrar aí? Acho que até inspirada muito no Satish, ele fala que toda pessoa devia ter um jardim, né? Um jardim para cuidar. E, bom, quando eu tive a experiência do barco hacker, eu comecei a voluntariar, porque era o mínimo que eu podia fazer, né? Tipo, na minha cabeça, assim, qual é o mínimo não, mas qual é a coisa mais importante que a gente pode dar para qualquer causa antes do nosso dinheiro e o nosso tempo? A forma mais eficiente é o nosso dinheiro, mas a forma mais profunda é o nosso tempo. Então eu não tinha dinheiro, falei, vou comprometer meu tempo. Ia desde tirar as minhas férias e pegar um mês de férias e voluntariar numa aldeia, numa comunidade ribeirinha, porque era essa a realidade que estava me chamando. E aí senti que o meu relógio biológico mudava quando eu estava naqueles lugares. Que quando eu voltava para São Paulo, é como se eu estivesse no tempo fora do tempo. Porque o tempo lá passa diferente. Eu acordava sem despertador,
a coisa mais importante do meu dia era 6 horas da manhã, ver o espelho d'água no rio. E depois saber que 10 horas eu ia brincar com as crianças, meio-dia todo mundo ia comer, 4 da tarde todo mundo ia tomar banho de rio antes dos mosquitos chegar. Era tipo isso. E aí quando eu chegava aqui era o barulho, era a ansiedade, o prazo e tudo mais. E eu falei, bom, vou continuar indo. Conhecendo pessoas, conhecendo territórios e tal. Em 2019, eu passo a fazer parte de uma rede de jovens ligada ao Fórum Econômico Mundial chamada Global Shapers Community. O Global Shapers, inclusive tem um hub aqui no Rio de Janeiro. Essa rede são hoje 17 mil pessoas, 10 mil ativos, 7 mil alumnis na rede, com mais de 500 hubs em 150 países. Mais de 150 países. E eu falei, foi a primeira vez que eu tive uma dimensão do que você estava falando desse glocal, do global e do local. Porque de repente eu estava numa rede com pessoas do mundo inteiro, eu não falava inglês, e eu estava no Brasil, em São Paulo, numa bolha. Quis o tempo que eu virasse a curadora ali, a coordenadora do meu hub. A gente chama de curadores, assim, não chama nem de coordenador, não tem nenhuma... Os títulos não são verticalizados, hierarquizados. E aí, como curadora, eu tinha um convite, só que eu fui curadora no ano da pandemia, no 2020. E todo ano, os curadores viajam para Genebra, para um encontro na sede do Fórum Econômico Mundial. No meu ano, esse encontro não aconteceu. Por quê? Era pandemia, estava todo mundo trancado. A gente teve esse encontro virtual. Eu não falava inglês muito bem, entendia um pouquinho. E no encontro virtual a gente teve uma meditação. Guiada por uma menina, acho que do Paquistão ou do Marrocos, não lembro direito. Mas era uma menina muçulmana. E aí na meditação a gente tinha uma visualização e vinha um eu do futuro, assim. Esse meu eu do futuro falou, olha... A gente deixou pelo caminho muitas relações, mas valeu a pena. E eu fiquei com aquilo. Teve um encontro do meu hub, e aí no hub de São Paulo, que é o hub que eu faço parte, tinha uma outra shaper, a alumni Flávia Bela Guarda. A Flávia é uma liderança em clima muito experiente. Ela foi uma das primeiras pessoas do Brasil a fazerem mestrado sobre justiça climática e tal. Ela traduziu o livro da Mary Robinson, primeira presidente mulher da Irlanda e tal, que chama Justiça Climática. E foi a Flávia que me apresentou esse termo. Ela falou, não, eu estava estudando no mestrado Justiça Climática. Daí eu, tipo, sabe quando acende um ponto de interrogação imenso na cabeça, assim? Para o conceito de justiça, eu consegui assimilar. Mas atrelado a clima não fazia muito sentido. E aí ela começou a me explicar. E daí eu entendi que, tipo, a falta de água na seca extrema, a falta de acesso à energia, o não acesso à moradia, o calor extremo, tudo isso era falta de justiça dentro de um contexto ambiental. E que a gente estava... que a gente divide a conversa... Aí vai falar de desigualdades sociais, a gente vai escolhendo termos pra, tipo, afastar a conversa da causa. A causa é as pessoas não têm chão pra pisar, terra pra plantar e energia pra viver. E toda a estrutura que foi montada em cima disso. Exatamente. E quem... Assim, e a própria estrutura que causou isso. Eu vi uma fala... Que causa, né? Que causa. Eu vi uma fala numa COP, eu não sei se foi Dubai ou Egito, da presidente da rainha do Congo. Não sei se você viu essa fala. Ela falando assim que se não tivesse acontecido o modelo escravagista, não tinha acontecido um desenvolvimento industrial, econômico, da maneira como aconteceu, e a gente não teria chegado nessa situação. Mas hoje, ela propõe alguma outra alternativa? Forma. Como poderia ter sido desenvolvido? Não, como poderia não, ser digo assim, eu entendo. Foi uma fala dela, né, que ela trouxe. Eu acho que essa solução ela não está posta. Ela não está desenhada. Eu acho que a questão tá legal. Mas a grosso modo, porque eu não sou um estudioso desse assunto. Sim. Hoje,
se toda a população mundial teria energia suficiente, a energia que a gente tem disponível hoje, daria para todo mundo? Eu acho que a pergunta... Para dar para todo mundo, teoricamente, alguns precisam abrir mão de uma parte. Sim. Porque se eu tenho na minha casa 3 televisões, um notebook, uma geladeira, um micro-ondas, um freezer, alguém precisa não ter. Ou a solução também não está um pouco de, no mínimo, fazer a pergunta. Estaria disposto a abrir mão de quanto conforto na sua casa, em termos energéticos, para que todo mundo tivesse pelo menos uma geladeira ou uma televisão ou um computador? Então, no fundo, esse modelo também está impregnado em nós. Sim, o quanto de nós está disposto a abrir mão para que todos os coleguinhas do mundo, para que todos os nossos irmãos pudessem ter o mesmo tipo de acesso? Sabe qual é a treta? Não precisava ser a gente, podia ser só um pouquinho do povo dos Estados Unidos. Eles têm demais, né? É porque o jeito que eles consomem é muito louco. Teve um estudo ano passado, Fórum Econômico Mundial, eu não lembro o outro órgão de pesquisa, mas que estava mostrando se o planeta Terra inteiro consumisse como os Estados Unidos consomem, e aí os termos eram energéticos mesmo, são necessários por ano 5 planetas Terras em recursos naturais. Eu vi assim. Se fosse o Brasil, a gente já está em um planeta e meio. Tipo, a maneira como está crescendo a forma de consumir no Brasil. Mas ouvir tudo isso me pegou, assim, sabe? Porque me pegou num momento em que eu estava transicionando, então eu estava saindo da periferia para morar no centro. Eu lembro, eu não sei se vocês já fizeram, mas eu joguei muitas vezes o jogo do privilégio. Depois que viralizou aquele vídeo do professor. E eu nunca andava. Nunca andava. Puta que pariu. Aí, não andava. Até que foi morar no centro. Aí eu fui morar no centro. E aí a pergunta era se você morava perto do seu trabalho. E Não, era 5 casinhas. E aí eu andava a pé, andei 3 no jogo. Aí eu falei, caraca, eu andei porque eu moro perto do trabalho. Daí eu me dei conta o quanto mobilidade impactava a vida. completamente. Porque, tipo, eu não passava mais 2 horas no transporte público pra chegar no trabalho. E o que eram essas 4 horas a mais no meu dia? Estudar. Era estudar, era conhecer pessoas. É riqueza. Mesmo que não seja grana, é riqueza. Você ganha tempo. E muitas vezes a gente não consegue dimensionar a importância desse tempo. Que pra mim, por exemplo, com 20 anos, às vezes significava dormir melhor uma noite. Basicamente. Tipo, e se eu durmo melhor, eu produzo melhor no outro dia, melhor, a cabeça melhor, eu fico mais inteligente, mais disposta, mais criativa. Multiplica isso por 365 dias no ano, é coisa pra caramba. É muita coisa, é muita coisa. E aí, tipo, aquele meme, né? Todo mundo tem 24 horas, aí a pessoa pra chegar de carro leva 20 minutos, de transporte público. Eu morei esse ano no intercâmbio no Midwest dos Estados Unidos. Morei em Nebraska, bem no meio, assim. Bem naqueles lugares que você não faz nada sem carro. Que não tem calçada, porque foda-se se você é pedestre. Tipo, o lugar não é feito pra você andar. Sim. Juro, as pessoas se deslocam 1 quadra de carro. Só que não é qualquer carro. Nessa região dos Estados Unidos, a galera usa picape e diesel. Todo mundo usa uns carros enormes. Então, E aí, quando a Flávia me explicava sobre justiça climática, e ela falava assim, então, é sobre a gente pensar, ter um pensamento, uma visão coletiva e sistêmica. E não individual e de autopreservação. Hoje, quando eu converso sobre clima, o que eu falo com as pessoas é, se a gente não fizer uma mudança da escassez para abundância, da perda pro ganho coletivo, se a gente não sair de uma visão linear para uma visão sistêmica, a única coisa que a gente gera nas pessoas é uma mesquinhez, não é nem mesquinhez, mas é um medo. Medo da escassez. E aí, o medo faz com que a gente entre em modo de autopreservação e acumular. Aí é o papel higiênico que some do supermercado, entendeu? Uhum. Eu tenho umas loucuras, né? Então eu fico acompanhando os fóruns daquela galera dos movimentos de sobreviventes. Sim. Caraca. Gente, é o buraco do poço do Reddit, assim, ler esses posts, assim.
Mas é que a galera tá construindo bunker. Bunker. Tem trends no TikTok, tipo, centenas, milhares de vídeos de pessoas ensinando como fazer, como desidratar a comida, pra você ter ela por muitos anos e poder estocar. Ao invés de estar pensando em como fazer sistemas mais resilientes para todo mundo, né? Exatamente, exatamente. E aí, Camila, para entender melhor, né? Que a gente acompanha você um pouco nas redes e você está em muitos eventos aqui e fora do país também, né? Então, assim, fala um pouquinho dessa sua atuação hoje, assim, como é que funciona a sua atuação e com o Instituto EA também? Massa. Bom, quando eu comecei a formar o time para desenhar o Instituto EA, eu lembrei da minha conversa com a Belinda lá atrás, né? Então, que salas que a gente quer estar? E onde a gente quer tentar entrar e influenciar ou ser parte de conversas que sejam conversas mais as conversas que são importantes para o nosso tempo. E a gente entendeu duas coisas. Uma, que muitas decisões estão sendo tomadas sobre a gente sem a gente, e elas são feitas em palcos globais. Então, como é que a gente faz parte disso? Boa parte do meu trabalho hoje é descobrir como chegar nesses lugares, como ser aceita num evento. Hoje eu acho que hoje eu já posso até relaxar um pouco que os convites chegam mais naturalmente. Mas os últimos 3 anos, assim, os primeiros 3 anos, era aplicar, mandar proposta de conteúdo, tentar conhecer pessoas e tudo mais. E aí você percebe que no fim é meio um clube, assim. Né? E que o amigo convida o amigo, que convida o amigo, que convida o amigo. Meio isso. Mesmo nos lugares onde a gente deveria ter protocolos mais estabelecidos para a participação social ser de forma mais democrática. Então, isso pra gente é importante. A gente quer estar onde as conversas estão acontecendo. Então, como Instituto EA, uma das nossas frentes é investir em fazer parte dessas conversas. Necessariamente somos as pessoas que estão sentadas na mesa tomando decisão? De jeito nenhum. Mas que a gente está participando, que a gente está num 1 a 1, que a gente viu um tomador de decisão ali, cola para saber o que está acontecendo e tentar apresentar perspectivas do que a gente pesquisa e recebe de fontes confiáveis do Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto, a gente quer trabalhar num lugar onde a gente possa formar mais opiniões. Mas mais do que isso, onde a gente possa estimular as pessoas a pensarem de uma maneira mais coletiva. E a gente acredita que pode fazer isso através da experiência. Então, a Creators Academy é um programa que agora a gente está começando a transportar para poder oferecer isso para empresas, de certa forma. Porque também é meio tilelê demais para as empresas ainda o modelo das nossas viagens. Falou, ai, nossa, não, isso é muito... Então, eu ainda estou também num processo de aprender a construir pontes de linguagem. Colocar isso, introduzir isso no... Exatamente. Contexto, né? Inclusive porque não é incomum, tipo, na verdade é bem comum, eu falar em algum lugar, eventualmente, e as pessoas pedirem demissão depois. Tomou a pílula ali e pirou. Tem um ponto, Camila, que eu acho muito interessante que, na sua fala, e o meu processo, né, assim, de entendimento desses assuntos tem uma conversa muito próxima com isso, sua interseção, que é o seguinte: eu vim do contexto corporativo, né, e eu também, de certa forma, sou um inadequado também, e tive meus contextos de inadequação ali e saí, né, da Petrobras esse ano, de demissão para fazer minha transição para o campo acadêmico, né. E eu estudei gestão de responsabilidade social e ambiental por uma perspectiva das teorias de cultura organizacional. Então comecei a estudar comportamento humano, né? Comecei a estudar valores, comecei a estudar a cognição, como é que a gente aprende, né? E tem uma coisa, tem um aspecto no que você fala, que eu acho que é muito pertinente, que eu bato muito na tecla com os alunos de pós-graduação que eu coordeno e até empresas, que é o seguinte: a nossa sociedade, ela ainda é muito focada numa questão normativa, técnica, cartesiana. Parece que tudo vai ser resolvido na base do indicador, né? E eu acho interessante porque as normas, por exemplo, as normas de sustentabilidade que hoje estão sendo criadas,
todas falam a mesma coisa no começo. A gente precisa conhecer. A gente precisa entender. E para entender, precisa conversar. Precisa ter uma conversa assim, como, ó, isso aqui, o que é sustentabilidade para a sua empresa? Ah, é isso aqui. Então vamos construir isso aqui, né? Então aí eu vejo cada vez mais a importância da conversa, né? De boas conversas e de conversas relevantes. Né? Eu acho que aonde pode ir, porque eu sou de um tempo de ativismo, eu costumo comparar assim, os zongueiros e os startupeiros. O ativismo é o mesmo, só que naquele momento ser ongueiro significava ter um desejo, intuir alguma necessidade, aplicar na experiência, obter recursos, independente de onde viessem esses recursos, podia vir do governo, podia vir de grana europeia, podia vir de qualquer lugar, aplicar esses recursos, produzir relatórios, de preferência evidenciando mais os não feitos do que os feitos, para justificar que eu tivesse mais verba ano que vem, para poder melhorar, para que em algum momento eu pudesse pegar essa experiência, virar para o Estado e dizer: Estado, eu durante tanto tempo apliquei essa experiência com esse recurso, empregando essa quantidade de gente e obtive esse resultado, na esperança disso virar política pública. O que muda hoje, na minha visão, na verdade é uma pergunta, não é uma dúvida, é uma parte da conversa, enquanto startupeiro, não como ongueiro, eu tenho o mesmo caminho. Uma visão ativista, onde eu preciso de recursos externos para aplicar determinadas experiências, só que o Estado está fora dessa matemática. Eu apresento esse resultado para a empresa. A pergunta é, o ativismo hoje ele é diferente por quê? Por que ele é diferente? Por que hoje eu conheço ativistas profissionais? Sim. No meu tempo, o ativista não era profissional. Ele era um cara profissional no sentido de que ele não monetizava. Sim. Era uma época pré-internet, ele não monetizava. Hoje em dia, por exemplo, quando eu perguntar a uma pessoa, o que você faz? Ela fala: eu sou vegano. Sim, mas o que você faz? Não, eu sou vegano. Sim, mas aí eu entendi. Porque quanto mais ela falasse sobre veganismo na página dela, na influência dela, gerava influência, ela gerava recurso, ela gerava transformações. Então, assim, onde que entra o Estado nessa construção de uma nova sociedade? Onde que entra essas nossas pesquisas em termos de resultado e o que a gente cobra do Estado? Ou se está na mão das empresas essas tomadas de decisão? Ou o que seria as tomadas de decisão das empresas com as nossas sugestões sem o aval do Estado? Então fica essa questão. Eu acho que quando a gente olha... Por muito tempo, na teoria da administração, a gente vai ter o tripé Estado, sociedade civil, segundo setor, né? Setor privado. Nos últimos 10 anos, a gente vem falar vem transformar isso num quadrilátero e coloca o setor 2,5. Qual é o setor 2,5? No setor 2,5, a gente está falando dos negócios sociais ou dos negócios de impacto. Legal. Que tem uma intersecção direta com o terceiro setor, que você vai dizer assim, eu posso ser uma organização sem fins lucrativos, que é um negócio social. Sim. Não posso ser um negócio de impacto, porque o negócio de impacto, pela legislação brasileira, precisa distribuir lucro para quem investe. Quando a gente amplia demais essa conversa, e ela é importante porque também o nosso modo de vida e de resolver problemas se transformou, a gente deixa de levar em consideração que a solução dos problemas que a gente vive hoje estão em um ambiente de complexidade. E que a forma de ver é uma forma mais sistêmica. A gente está tentando resolver problemas complexos numa visão simplista. Então é do tipo assim, eu olho para um problema complexo e tento enxergar uma solução linear. Sim. Só que os padrões se repetem e eles não são lineares. Quando eu resolvo um padrão, outro já se formou na adjacência. E se a minha visão... A gente perdeu a visão periférica. Tipo, fisicamente falando, de tão focados no celular que a gente perdeu a visão periférica. O que isso significa para a nossa vida? É a incapacidade de ler o que está ao nosso redor, de ter mais percepções sobre o outro. Eu tenho dificuldades com essas dicas sociais. Tipo, eu não leio muito bem microexpressões e tal. Então eu aprendi a ler outras pessoas de outras formas.
Tipo, outros indicadores do corpo, outros indicadores de comportamento e tal. Esses dados estão chegando pra mim o tempo todo quando eu tô interagindo com as pessoas e eu reajo a isso. Nas nossas vidas, olhando, tipo, se a gente pegar essa relação, por que a gente tirou o Estado? Será que porque a gente tá quebrado nas nossas relações paternas e maternas, nas nossas relações familiares, legal. e a gente projeta Isso no Estado. A gente projeta isso no Estado? Porque quando a gente olha esse quadrante... No abandono, né? Nos sentimos abandonados porque... o pai ausente, entendeu? Sim. Tipo... E aí, Faz sentido. E aí a gente vai olhar, tipo assim... Quem resolve as nossas coisas? Daí vem alguém que paga a conta. E aí você projeta na empresa todas as soluções. Só que o nosso sistema é um sistema que a gente vende o nosso tempo. Uma vez alguém me falou o seguinte, eu sempre tive muita dificuldade financeira. Minha vida deu uma melhorada nos últimos anos, não posso reclamar. Muito bem. Não posso reclamar, estamos melhor do que nunca estivemos. Mas, tipo, gestão financeira é uma coisa que eu não aprendi. Não. Tipo, ninguém me ensinou a guardar dinheiro, nem nada. E aí eu falava assim, nossa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E falei isso pra um amigo gringo, pra um amigo americano. E aí, you don't win money, you make money. Eles falam earn, né? Tem ainda essa outra palavra, né? Que é earn, né? Mas tipo, a galera de Wall Street, eles falam que você faz dinheiro, you make money. Sim. Se você é proletariado, you earn money. Sim. Tipo, você trabalha para ganhar. Legal. Mas se você tem visão, se você tem perspectiva, você faz dinheiro. E aí eu falo, cara, eu lembro que eu tava muito endividado em 2018, muito. E aí um amigo de um amigo, na verdade um amigo de um colega de trabalho, eu ali chorando as minhas pitangas financeiras, e aí um amigo virou pra mim assim, um colega meu da faculdade, ele tem um projeto, e ele dá meia hora de consultoria financeira de graça para pessoas endividadas. É o give back dele. Então, eu vou dar o telefone dele para você. Você senta com ele por meia hora. Se você, tipo... E aí você se entende com ele. E aí eu sentei com o Henrique para conversar. Essa meia hora foram 2h30. Que eu tinha levado tudo, assim, todas as minhas... E aí duas coisas que ele falou para mim que me pegaram. A primeira é, se você não pode resolver, esse é um problema que fica pra depois. Tipo, se não tá no seu controle dar uma solução direta agora, isso fica pra depois. Só que você precisa ser resiliente, porque o banco vai te ligar. De repente a gente tá falando que você vai ficar sem telefone, porque dá dor de cabeça e tira o sono. E faça sempre alguma coisa que te faz feliz. Nem que seja, se custa R$20, saiba uma coisa que te faz feliz. E não corta isso da sua vida. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está olhando para o sistema, a maior parte das vezes a gente se dedica só a coisa que faz os outros felizes, que faz bem para o outro. Então o ongueiro tá no servir, na visão altruísta de dar para o outro, e esquece de si mesmo. Sim. E não tá fazendo algo que quebra, todos quebraram. E todo mundo quebrou. Todo mundo quebrou. Tipo... No Brasil, isso é muito louco, e eu acho que isso é um reflexo de como o modelo colonial chegou nos nossos países também. A gente vira people pleaser, né? A gente quer agradar as pessoas a todo custo, a gente vive para o serviço e a nossa necessidade nunca está em primeiro lugar. Esse ano que eu morei nos Estados Unidos, um pouquinho, e aí eu estava lidando com o terceiro setor lá, todas as organizações que eu conheci tinham um modelo de negócio. Mesmo que esse modelo de negócio fosse conseguir mais doações. Eles tinham um framework para desenhar, para saber quantas doações iam entrar. Tipo, nenhuma organização nasce sem uma visão de se sustentar. Sim. Então, quando a gente não educa as nossas pessoas, muito menos as nossas organizações, para, tipo, terem uma vida mais perene, fico perguntando assim, tipo, por que a minha organização precisa existir por 50 anos? Às vezes o tempo da minha organização é 5 anos. Uhum. Tipo, sabe? Então, e também eu acho que se eu não tenho uma visão de legado, por que a minha organização vai ser eterna, sabe? Tipo, sim. Então, qual é o legado que a gente quer pra essa relação?
E quando a gente tira o Estado da equação, ou aí a gente vem vindo num movimento global de que, tipo, o Estado cada vez mais ausente, cada vez executando menos, como se a iniciativa privada fosse todas as respostas, eu realmente acho que tem um componente, e nem é um componente de velocidade, eu acho que é um componente de mapeamento de eficiência. Tipo... Resultado agora. Porque a natureza da competitividade faz com que as organizações busquem um pouco mais de eficiência. Não quer dizer que o Estado não possa ser eficiente como ele é. Tipo, as pessoas mais competentes e mais bem formadas com quem eu já trabalhei eram funcionários públicos, assim. Tipo, eu não tinha um colega de trabalho que não tinha mestrado. Tipo, a galera se dedicou, sabia exatamente o que estava fazendo. Uma oportunidade de avanço só na base da eficiência também, né? Sim. Que não é nem de transformar tanto o sistema. Você é um assim, desses, né? É isso, tipo, você é a prova disso. E aí, olhar para esse lugar de que, tipo, a eficiência é uma ferramenta, é uma parte do caminho, não é toda a resposta. Porque, por exemplo, eu falo assim, gente, a galera fala de eficiência. Se alguém prestar serviço para uma grande corporação, o tempo de pagamento é 180 dias. 120. Se eles tiverem políticas de pagamento muito boas, você recebe em 90 dias. Se você não tiver capacidade, estrutura, você não aguenta, né? Não aguenta. Você não consegue entregar. Esse é o mínimo do contrato com o Estado. A diferença é que o Estado, se ele marcar a data para pagar, ele paga. A empresa pode chegar no dia e dar uma seguradinha ainda e falar, você emitiu a nota um dia antes, ou 2 horas antes do horário que eu falei. Você vai ter que ficar mais 30 dias. Vai ficar mais 30 dias. Camila, a gente está se aproximando aqui do final. Eu queria te ouvir assim, se você pudesse trazer também uma visão final sobre como a gente está vendo, né, esse campo de mudanças climáticas e essas urgências, né? Acho que você traz essa visão, né, da transição justa. A gente vai ter alguns episódios aqui mais para frente também para falar sobre isso, né? Que está muito conectado com essa inclusão, né? Aqui, quando a gente falou aqui sobre esse modelo de colonialismo, né? Não foi só algo ruim, né? Foi algo simplesmente foi um modelo que viabilizou a construção dessa riqueza, né? E um modelo completamente extrativista, né? Explorador, né? O que você vê que está faltando para essa agenda climática se desenvolver mais e quais são os caminhos que você enxerga de solução para isso? Bom, vamos lá. Sabendo que é uma agenda muito complexa. Eu vou parafrasear a doutora Ayana Elizabeth Johnson, uma bióloga marinha. Ela escreveu um livro que chama If We Get It Right, e se a gente fizer direito? E se a gente der certo? E aí, o livro dela, ela fala o seguinte: todas as soluções que a gente precisa já estão na mesa. E é verdade. A gente conhece os materiais, a gente conhece os processos, a gente tem tecnologia, como comunidade global, não estou nem falando só do Brasil. Mas os trade-offs, eles existem. Sim. Em ordem de ter energias renováveis e carros elétricos, alguns países vão viver o modelo extrativista. Tipo, vai doer em algum lugar. E aí eu queria dizer isso, assim... A conta não fecha tão rápido. Não fecha rápido. E talvez essa conta nunca feche. E eu acho que a gente precisa ser maduro como sociedade para fazer essa conversa, porque ela é difícil. Eu acho que a coisa que falta é a gente ser honesto e sentar na mesa e falar, vai doer tomar as decisões e fazer as escolhas certas. E dar real, talvez, que não vai dar para cortar o petróleo do jeito que está se imaginando, né? E as empresas assumirem isso, né? E que a gente vai ter que... Mas que a gente precisa endereçar isso do jeito certo. Tipo, esse é o problema e a gente precisa de um roadmap para isso acabar. Tratar claramente, né? Entendeu? Tipo, o que não dá é pra fazer lobby por detrás das portas. Tipo, aqui na frente eu coloco uma coisa e por trás eu bloqueio todas as negociações de phase-out. E dizer que o petróleo vai fazer a transição para quando? Exatamente. Sem tempo, sem indicador. Então, eu acho que a gente precisa endereçar o elefante na sala. É dizer assim,
é feio o problema. A solução também não é bonita, mas a gente vai se comprometer com ela. Eu acho que falta um componente de honestidade para encarar a agenda como ela é. Isso é o que falta. Mas a gente tem muita coisa. Se a gente pensar que as comunidades indígenas e os povos tradicionais são 5% da população mundial, preservando 82% do que a gente conhece de biodiversidade no nosso planeta, isso é, tipo, do que sobrou, tá? Do que o capitalismo não comeu, como diz o Davi Copenhague, o Krenak, tipo, o que o capitalismo não comeu tá nas terras dessas pessoas. Tá nos territórios onde elas vivem. E aí esse é um outro compromisso. Se eu sei disso, por que eu não tô me movendo para ajudar, para apoiar essas pessoas e esses territórios? O Brasil é um dos 4 países que mais mata ativistas climáticos do mundo. E mais de 80% das pessoas, dos ativistas climáticos que morrem no Brasil, são lideranças indígenas. Então a gente tem um compromisso, literalmente, enquanto a gente está conversando, alguém está perdendo a vida. Tipo, vira e mexe eu recebo no WhatsApp uma foto, um vídeo de alguém boiando num rio no Pará. Que era uma pessoa tentando fazer uma denúncia. Pega, ano passado, Mãe Bernadette, denunciando a galera que estava invadindo as terras do Quilombo. 12 tiros na cara de uma velhinha de mais de 80 anos. A Mãe Bernadette não oferecia perigo para ninguém. É o ódio àquela pessoa, ao que ela representa. E aí eu acho que o que falta é a gente fazer essa mudança do medo pro amor. Tipo, eu cuido porque eu amo. Eu amo porque eu conheço. E porque eu conheço, eu me importo e eu converso sobre isso com outras pessoas. Eu acho que a gente escolheu construir os nossos negócios, as nossas relações, numa base de falta. E talvez eu esteja sendo utópica nessa conversa. Eu não sei se vocês assistiram a série nova do Bill Gates. Sim. Tem um episódio que ele tá entrevistando o James Cameron. Sim. E aí o James vira pra ele e fala assim: eu não consigo mais fazer filme futurista. Porque o mundo tá mudando tão rápido que eu não consigo pensar 30 anos na frente. Foi assim, só que aí ele complementa. Não, ele não fala que se arrepende, mas ele fala sobre uma dor de ter, tipo, contribuído para construir um imaginário distópico. Sim. Porque a gente precisa de utopias para construir uma sociedade melhor. Com certeza. E aí eu acho que talvez o papel de construir essas utopias seja nosso, seja seu, seja meu, seja seu. Porque se a gente não fizer isso em cada uma das nossas conversas, a gente vai continuar no modo de autopreservação e de acúmulo. E aí a gente está num momento em que 1% do mundo, ali, 1% mais rico, emite 50% das emissões do mundo, sabe? E os 50% mais pobres, coitado dessa galera, tá tipo assim, pagando o preço. E pagando mais caro. E né? pagando Comendo caro. bolacha e salgadinho jogando no rio, sabe? Exatamente. A semana passada, retrasada, sabe aquela carta anual do Warren Buffett? Sim. Saiu semana passada ou retrasada. Acho que foi retrasada. E aí o tema da carta foi herança e filantropia. Pela primeira vez. Normalmente a carta dele é uma mensagem para os negócios, assim. Não que não tivesse sido, porque na carta ele está dizendo que os 3 filhos vão assumir a filantropia da família. E aí o que eu peguei daquela carta, considerando que por muitos anos ele foi o cara mais rico do mundo e etc., é do tipo assim, eu tô deixando alguma coisa pros meus filhos, mas mais do que tudo, eu tô deixando pra eles a responsabilidade de lidar com algo que eles nunca tiveram tanto poder. E aí ele estabeleceu um negócio que todo mundo achou uma loucura, mas que as decisões de investimento social da filantropia dele só pode ser tomada quando os 3 filhos concordarem. Tipo, ninguém tem poder de decisão sozinho. E eu acho que essa é uma outra coisa que falta na nossa sociedade. A gente concentrou poder na mão de pouquíssimas pessoas para tomarem decisões sobre muita coisa. Se a gente descentralizar o poder, se a gente descentralizar o processo de tomada de decisão, se a gente não só ouvir mais vozes, mas garantir que essas vozes tenham voz, voto... Vozes diferentes, né? Exatamente.
vai trazer a inovação que a gente precisa, sabe? E eu acho que é sair um pouco da visão só de resolvedores de problemas para identificadores de padrões, desenhos de novos sistemas. Eu acho que a gente está muito ocupado tentando consertar um sistema quebrado, num momento que talvez a gente poderia ter um convite para pensar radicalmente e redesenhar, tipo, outro sistema. Por que a gente está tentando consertar uma coisa que tá em 1000 peças? Tipo, eu lembro de ver que... Sabe aqueles vasos japoneses que tinham as rupturas pintadas em ouro? Sim. Essas falhas eram cobertas... As falhas eram cobertas com ouro para dar uma ideia... Tipo, era máscara, né? A palavra máscara vem desse lugar que é tipo, você tá cobrindo o que tá quebrado com algo mais brilhante, que talvez a pessoa não perceba o que tá quebrado. Eu acho que a gente precisa tirar as nossas máscaras e escancarar as nossas feridas e as nossas rupturas. O Bayo Akomolafe, ele fala disso, assim, se a gente não agir nas frestas, a gente vai ficar numa espiral da morte. E não vai sair do lugar da solução, sabe? É o rabo abanando o cachorro. E o convite que eu queria deixar para as pessoas é isso, assim, vamos se permitir ter um pensamento radical e imaginar novos sistemas ao invés de ficar só tentando arrumar o que está quebrado no que a gente já vive. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Parabéns, muito bom. Tamo junto, incrível. Obrigada demais. Márcio. Valeu, Pedrinho. Muito obrigado. Muito Vamos bom. lá, dá tempo de mudar o mundo, uma conversa por vez. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.